Graça e paz, cara amiga, caro amigo que acompanha diariamente a nossa meditação sobre a Palavra de Deus no Santo Evangelho. Neste domingo, ele é o 34º do tempo comum, o que equivale a dizer que é o último domingo deste ano litúrgico, no qual o evangelista Mateus nos tomou pela mão e nos acompanhou para ajudar-nos a entrar no mistério do reino de Deus, o nosso Pai. O reino de Deus se revela para nós em Jesus Cristo, o seu amado Filho. Hoje o evangelho que nós escutamos, o de Mateus, no capítulo 25, conclui aquela série de discursos que Jesus pronunciou ao longo do seu evangelho, como Mateus nos fez perceber. Mateus organiza o seu evangelho fazendo-nos encontrar 5 discursos de Jesus. Nos faz lembrar o Pentateuco. Penta em grego significa 5. Pentateuco, os 5 livros que a tradição hebraica dava como autor o próprio Moisés. Deste modo, o evangelista Mateus queria nos fazer entender que Jesus é o novo Moisés, o novo legislador, mas Moisés não foi apenas o legislador, ele também foi aquele que conduziu o povo de Deus, tirando da casa da servidão que era o Egito, para ajudá-los a penetrar na terra prometida. Jesus, o Filho de Deus, garante para cada uma e cada um de nós o acesso à terra prometida, ou seja, ao reino de Deus Pai. O Evangelho nos mostra que Jesus, concluindo a sua missão na terra, ele subiu aos céus e sentou-se à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Na parábola que Jesus conta hoje, a parábola do juízo final, nos faz ver que Jesus é esse que subiu até os céus e se senta à direita de Deus. Ele vem, ele voltará na sua glória. E ele voltará para fazer o quê? Para julgar a história, para julgar os vivos e julgar os mortos. No Evangelho segundo Mateus, Jesus é apresentado com um nome muito interessante. A profecia se cumpre dizendo que ele será chamado de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. No capítulo 28 do Evangelho de Mateus, Jesus ressuscitado, que envia os seus discípulos a pregarem o Evangelho, garante: eu estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. A festa de Cristo Rei nos ajuda a dar glória ao Senhor Jesus, que é o Senhor do tempo, que é o Senhor da história, que é aquele que virá um dia para julgar os vivos e os mortos. Mas enquanto caminhamos neste mundo como ovelhas deste único rebanho de Cristo, ele à nossa frente, como nosso pastor, como Moisés conduziu o povo pelo deserto, Jesus nos conduz pelas estradas da vida. Mais do que isso, ele é a nossa estrada rumo ao Pai. Jesus é o caminho da humanidade. O Papa João Paulo II, quando iniciou o seu pontificado, escreveu uma encíclica para a igreja inteira. Era uma encíclica programática, Redemptor Hominis, o Redentor do Homem. E ali o Papa João Paulo II também dizia uma outra coisa muito interessante, que o homem é também o caminho da igreja. De modo particular, o homem que é caminho da igreja, que é um caminho que ajuda a igreja a encontrar o verdadeiro caminho que é Jesus, se encontra com isso que nos diz o Evangelho de Jesus no dia de hoje, porque Jesus, na sua parábola, falando sobre o juízo final daqueles que serão separados, uns que vão para a direita, outros que vão para a esquerda do rei pastor que vai separar as ovelhas dos cabritos, o critério para a separação vai ser um só. Eu tive fome, me deste de comer, eu tive sede, me deste de beber, eu estava nu e me vestiste, eu estava na prisão, foste me visitar, eu estava doente, cuidaste de mim, eu era estrangeiro e me acolheste. E os justos perguntarão quando é que eles fizeram isso, e aqueles que serão mandados também para o campo, o lugar da injustiça, também se perguntarão quando foi que nós fizemos isso, não te demos a assistência necessária? E o pastor, juiz, rei dirá: cada vez que vocês fizeram ou não fizeram isso ao menor dos meus irmãos, se fizeram, foi a mim que o fizeste. 5 palavras formam esta frase definitiva para a nossa salvação. Ou ao contrário, não foste a mim que deixaste de fazer a mim. Então o próprio Jesus se identifica com o homem, com o ser humano, e não um ser humano qualquer. Aquele ser humano que normalmente é esquecido, aquele ser humano que normalmente é deixado de lado, aquele ser humano que é o pobre, que é o pequeno, que é o fraco, que é o esquecido, que é o invisível diante de certas estruturas sociais. Ou então o visível, que é visível para ser colocado de lado, que é visível para ser desprezado, que é visível para não receber aquele valor e aquela dignidade que tem.
A festa de hoje, a festa de Cristo Rei, é a festa da dignidade do ser humano. Cada um de nós, no dia do nosso batismo, recebeu uma unção com óleo na cabeça. E o sacerdote lembrou para nós que agora nós fazemos parte do povo de Deus, que é povo de sacerdotes, de profetas e de reis. No livro do Apocalipse, o Senhor ressuscitado diz ao ancião João, na ilha de Patmos, em um dia de domingo, quando ele tem a sua visão apocalíptica, a sua visão que revela para ele aquelas coisas que muitas vezes no dia a dia a gente não consegue enxergar. Mas no dia de domingo, dia do Senhor, João teve esta visão. Para mim e para você, cada domingo também é isso, é dia apocalíptico. É dia de renovar a nossa visão, de nos ajudar a enxergar bem as coisas do dia a dia. E nessa visão do Apocalipse que João teve, uma voz dizia para ele, revelava para ele esta coisa que é bem certa, que Jesus, o vivente, fez de cada uma e de cada um de nós um reino para Deus, o seu Pai. A festa de Cristo Rei, a festa de Cristo Rei do universo, significa dizer que esse reino começa lá dentro do nosso coração. Quando nós rezamos o Pai Nosso e dizemos, venha a nós o vosso reino, nós estamos dizendo, cresça em nós esse reino que já está presente no nosso coração. Nestes últimos dias, ouvimos o Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, e Jesus que nos dizia, o reino de Deus já está dentro de vocês. Sim, minha amiga, sim, meu amigo, o reino de Deus está dentro de nós. E cada dia, quando nós rezamos ao Pai dizendo, venha a nós o vosso reino, nós devemos voltar o nosso olhar para dentro de nós e dizer, Senhor, faz crescer esse reino que já semeaste em nossos corações, este reino que já está dentro de nós, essa capacidade de amar-nos uns aos outros. Um sacerdote da igreja do fim do segundo século, terceiro século, Orígenes, ele dizia que Jesus, ele mesmo é o reino de Deus. No seu grego ele dizia que Jesus era autobasileia tu theou, o próprio reino de Deus. Santo Ambrósio de Milão, que foi bispo na cidade de Milão pelo século IV, ele dizia que nós somos o reino de Deus, nós somos reino, nós somos o reino de Deus. O reino de Deus sou eu, o reino de Deus é você. Ele hoje no Evangelho que nos fala, ele quer então portanto mostrar que ele quer tomar posse desse reino que é seu, e ele quer tomar para sempre, para que esse reino que começa no meu coração e no seu, chegue à sua plenitude. Jesus é o princípio e o fim, é o alfa e o ômega, é o Senhor da história. Hoje, celebrando Cristo, nosso Rei, peçamos a Jesus que esse seu reino cresça dentro de nós, que é reino de justiça, reino de paz, reino de verdade. Onde está presente o reino de Deus, e Jesus disse isso no início da pregação do Evangelho, convertei-vos, crede no Evangelho, o reino de Deus já está presente aqui no meio de vocês, que esse reino expulse, afugente para longe de nós toda treva, que brilhe realmente em nós e através de nós a luz de Cristo. São Paulo já dizia, nós fomos arrancados das trevas e fomos arrancados e levados, transplantados para o reino da luz. Que nos ilumine o reino do Senhor, que nos ilumine o Cristo Jesus, o sol da justiça, que nos veio visitar, que os seus raios através de nós cheguem a todas as pessoas. É verdade que assim como um raio de luz pode penetrar por meio de vidros que podem estar sujos e os raios entram limpos, assim também por meio da nossa opacidade, por meio dos nossos limites, os raios podem passar e iluminar a todos. Mas é bom que nós deixemos que a bondade de Deus também nos purifique, que a bondade de Deus também nos faça transparentes, brilhantes, como quer o Senhor, nosso Deus e pastor, que nos guia. Desejo para você, minha amiga, meu amigo, um domingo abençoado, uma feliz Páscoa semanal, um dia em que a alegria do Senhor, que é a nossa força, tome conta do nosso coração e possamos nos dedicar sempre e cada vez mais ao serviço deste seu reino, do qual nós somos sacerdotes, do qual nós somos profetas, do qual nós somos rei
também pela graça do nosso batismo. E reinar com Cristo é servir. Seja a nossa atitude de serviço, que nosso seguimento a Cristo se transforme no acolhimento àquelas irmãs e àqueles irmãos mais necessitados com os quais ele se identifica. A você, minha amiga, meu amigo, que acompanhou até aqui essa nossa meditação, nesse nosso canal do YouTube ou pelo Instagram, deixa o seu gostei, curta o nosso vídeo, divulgue esse nosso vídeo e assim também essa mensagem vai chegando a outras pessoas. Se você está inscrito no nosso canal do YouTube, muito obrigado. E que tal fazer uma campanha aí, conseguir mais algumas pessoas para fazer parte dessa nossa família e ajudando essa mensagem também a chegar a outras pessoas. Muito obrigado. Mas mais do que obrigado, eu quero desejar para você a bênção de Deus. Venha sobre ti a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.